Sabe quando a situação vai mal, ninguém está nem aí, mas você não consegue ser indiferente a isso? Joseph Barbera era assim. O mercado de animação estava ficando cada vez mais difícil. Disney e Slazenger eram adversários muito duros para a empresa que ele trabalhava, a MGM. Sim, a do Leãozinho. E o risco desse departamento fechar era real. Joseph então pensou que uma história de perseguição entre animais poderia trazer ação e divertir as pessoas. Quem seriam os personagens? Na natureza temos rivais naturais, leões e gazelas, cachorros e gatos, águias e cobras. Talvez um cachorro perseguindo uma raposa. Não, gatos e ratos são bem mais comuns e poderiam ter uma dinâmica melhor. Talvez a diferença entre corpos poderiam gerar situações engraçadas e inusitadas. Eu sou Mika e hoje eu vou contar pra vocês como foi criada a dupla mais amada do cinema e da TV, Tom e Jerry. Como vimos anteriormente, a Disney estava crescendo muito no cenário de curtas animados que passavam no cinema antes de começar os filmes. O Walt inovou ao juntar som e imagem sincronizados perfeitamente. Slazenger também estava criando animações com personagens marcantes e muito bem roteirizados. Já a MGM, que havia criado um departamento de animação e contratado alguns dos melhores profissionais do país, não conseguia emplacar de jeito nenhum no meio. Os encarregados então começaram a sugerir que novas ideias fossem criadas. O jovem animador Joseph então convidou o amigo e desenhista William Hanna para supervisionar o desenvolvimento da parte técnica, como tempo e ritmo de ação. E ele ficou responsável por colocar os desenhos do gato e rato, que ainda só brigavam na sua cabeça, no papel. William já havia desenhado diversos curtas e tinha bastante experiência sendo chefe do setor que trabalhava. Eles passaram dias trabalhando na ideia. Joseph não quis colocar diálogos, pois as próprias ações dos personagens contariam a história, muito alinhado com a regra de ouro do cinema: não conte, mostre. Além disso, eles viveram a era do cinema mudo e adoravam Charlie Chaplin. Antes de seguirmos, vamos falar um pouco sobre Herman e Eisner Productions. Hugh Herman e Rudolph Eisner foram pioneiros na animação, trabalhando como funcionários em diversos estúdios, como o falido primeiro estúdio de Walt Disney, Laugh-O-Gram, e produzindo para Slazenger em Sink in the Bathtub. E também para Charlie Mintz. Não conhece eles? Eu tenho um vídeo só sobre os primeiros nomes da era de ouro da animação. Vou deixar o link aqui embaixo. Porém, quando o Walter Lantz começa a trabalhar na Universal, os dois são demitidos. Eles então montam seu próprio estúdio e o jovem Hanna foi um de seus funcionários. O William tinha muito apreço por Rudolph por ter lhe dado a primeira oportunidade de emprego na área e por ter lhe ensinado muita coisa. A MGM chegou a encomendar algumas animações para eles, como Happy Harmonies. Mas devido a um problema de orçamento, a MGM não quis mais trabalhar com eles e contratou toda a equipe para fundar seu próprio estúdio de animação. Depois de algum tempo, eles seriam chamados de volta, agora como funcionários da MGM. A MGM era um estúdio gigante, então eles tinham dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Voltando ao gato, digo o assunto, os gatos já eram retratados na animação desde muito tempo atrás. Nos anos 20, o gato Félix era muito popular.
Na década de 30, a primeira animação com som é sobre um rato que trabalha no navio de um gato. Claro que estamos falando de Mickey. Você pode ver a história com mais detalhes nesse link na descrição. Talvez por isso, Fred Quimby, um dos produtores da MGM, não gostou muito da ideia da dupla, pois achava a trama de gato e rato genérica demais. Mas devido ao cenário e à necessidade por novas obras, deu o aval para seguir em frente com a ideia. Às vezes a inovação vem de onde menos se espera, não é mesmo? Seja por inveja ou mesmo soberba, internamente os produtores encarregados do setor de animação não botaram fé na dupla, mas eles se destacaram tentando fazer algo realmente divertido, fugindo dos fracassos que Herman e Rudolph criaram anos atrás. Eu penso bastante nisso para fazer os vídeos aqui para o YouTube, pois não é só ler uma tonelada de textos, assistir entrevistas, ver as animações. Se eu não trazer algo de diferente, se eu não passar a minha mensagem de forma divertida e instigante, bom, quem vai querer assistir isso afinal? Inclusive, comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver aqui no canal. Hanna-Barbera apostaram tudo, trazendo personagens baseados em animais que todo mundo já viu aos montes no cinema, mas pensando numa abordagem mais convidativa, pensando no público, em como as pessoas poderiam se divertir rindo das ações comuns, mais engraçadas. O resultado foi um desenho extremamente dinâmico e que quase não dá tempo para o espectador respirar, que se aproveita bastante dos efeitos sonoros e das pancadas para gerar humor. A princípio, eles não se chamavam Tom e Jerry. O gato era Jasper e o rato, que ainda não tinha um nome oficial, era conhecido internamente como Jinx. Os nomes pelos quais ficaram famosos foram escolhidos somente mais tarde. A animação foi um sucesso de crítica, sendo até indicada para o Oscar, de melhor curta animado. Porém, quem acabou levando foi The Milky Way, produzido por Eisner, da própria MGM. Ele inclusive era produtor do próprio Puss Gets the Boot, mesmo não tendo participado ativamente da produção. Em entrevista anos depois, Joseph diz que Eisner nunca colaborou nos curtas e mesmo assim era acreditado. Incrédulo por esses acontecimentos, acredita que o próprio William Hanna indicou, ou pelo menos facilitou que isso acontecesse, pois gostava muito de Rudolph por causa do passado. Não importa se você está fazendo o correto, você terá de se provar a todo momento. Mesmo após o sucesso e a indicação para o Oscar, ainda não foi o suficiente para a dupla conquistar os diretores da MGM, que ao invés de apoiar os artistas que inovaram com pouquíssimos recursos a criarem mais coisas, os colocou em outro trabalho. Eles só conseguiram destaque depois que uma distribuidora parceira da MGM ligou para o escritório central e perguntou se não teria mais desenho do Gato e Rato, pois ela havia adorado. Então ela mexeu alguns pauzinhos e fez com que a MGM encomendasse mais curtas da dupla. Hanna-Barbera trabalharam na MGM de 1940 até 1958, somente fazendo Tom e Jerry. Não tem confirmação mais forte da competência dos dois do que esse período, já que, embora tivessem perdido o Oscar de 1940 para seus colegas de estúdio, eles iriam chegar lá, vencendo a categoria em 1943 e mais 6 vezes depois dessa. Porém, nessa época, os desenhistas não eram creditados e quem ganhava o Oscar era o produtor, que nesse caso era Fred Quimby. Deixando as premiações de lado, eles fizeram 114 episódios de Tom e Jerry. Outro ponto forte da animação era sua música. Scott Bradley era o responsável. Ele utilizava a música clássica e algumas composições originais. Um dos episódios mais famosos é o The Cat Concert, onde Tom faz uma apresentação usando um piano que é a casa do Jerry.
Scott deve ter amado fazer esse. Em 1957, a MGM decidiu fechar o estúdio de animação, pois era algo muito caro e a TV era uma realidade nos lares americanos, e ela queria dar mais atenção nessa mídia. Sem problemas, a dupla de gênios não dormiria no ponto, e no mesmo ano fundaram seu próprio estúdio, o famoso Hanna-Barbera. De olho nessa nova tecnologia, que estava cada vez mais acessível nos lares americanos, a dupla entrou de cabeça e criou todo um universo de desenhos em formato de série agora, diferente dos curtas com histórias contidas que era Tom e Jerry. A dupla criaria diversos desenhos, alguns destaques são os Flintstones, os Jetsons, Zé Colmeia, Corrida Maluca, Scooby-Doo e tantos outros. Essa fase da dupla os deixariam extremamente famosos e milionários, mas essa história, essa eu conto outro dia. Foi muito legal pesquisar sobre Hanna-Barbera. A princípio eu nem sabia que foram eles que criaram Tom e Jerry. Eu tinha conhecimento apenas do estúdio e desses destaques que eu coloquei anteriormente. Gostou? Curte o vídeo e se inscreve no canal para mais curiosidades sobre desenhos e outras artes. Qual será o próximo vídeo sobre animação que eu vou fazer? Aguardem e até mais.